Conheça as principais vacinas contra o Covid. Qual é a melhor vacina para se tomar? Quais são os níveis de eficácia de cada vacina? Olá, somos do canal Vida com Saúde e hoje vamos falar sobre as vacinas. Aqui nesse vídeo você vai encontrar o conteúdo mais completo sobre as principais vacinas para o combate do Covid-19. Um verdadeiro guia para você responder todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Não esquece de deixar seu comentário com sugestões de conteúdo para as próximas semanas. E se você gostar do nosso vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos e familiares e ajude a eles a terem uma melhor saúde, pois uma vida saudável começa com boas informações. E o primeiro passo para uma vida com saúde é o conhecimento. Então vamos começar. O processo do desenvolvimento de uma vacina dura entre 10 a 15 anos. O desenvolvimento de uma vacina durante 5 anos é considerado um período muito curto, mas foi obtido anteriormente para a vacina contra a cachumba. Bom, essa era a nossa realidade quando o assunto era vacina, até a pandemia do coronavírus. Para a Covid-19 foi necessário encurtar ainda mais esse tempo e todos os avanços biotecnológicos em todo esse período ajudou no desenvolvimento acelerado das vacinas que temos hoje. Em menos de 12 meses, desenvolvemos do zero a vacina e demos início a testes em pacientes. Desde o surgimento dos primeiros casos de Covid, vimos em dezembro de 2020 o início da vacinação em massa em diferentes países do mundo. Mesmo diante a briga política, questionamentos, notícias fake nas mídias sociais e teorias da conspiração, estamos sim no caminho e a passos largos para uma possível solução para o controle da pandemia. Estima-se que nos dias atuais temos em desenvolvimento cerca de 230 propostas de novas vacinas, mas 8 candidatas se despontaram e se apresentam em fase avançada nos estudos e já estão sendo disponíveis para o uso sob liberação emergencial. Com o início da vacinação contra o Covid no Brasil em janeiro, começaram a surgir muitas dúvidas em relação à tecnologia, eficácia, contraindicações sobre as vacinas que começaram a ser distribuídas. Criamos esse vídeo com o objetivo de informar melhor a todos sobre os principais pontos de vantagens e desvantagens das primeiras vacinas que estão sendo administradas no Brasil e no mundo. Antes de começarmos a falar especificamente das vacinas, vamos falar de uma forma resumida como ocorrem as etapas de desenvolvimento das vacinas. Fase 0 é considerada a fase exploratória e pré-clínica e ela está relacionada aos estudos de ciência básica em laboratório e modelos computacionais para identificar os melhores antígenos naturais ou sintéticos que podem ser usados com sucesso. A etapa pré-clínica envolve ensaios em laboratórios, em culturas de célula, tecidos e modelos animais. O objetivo é avaliar a segurança da proposta vacinal e se ela realmente gera algum tipo de resposta imunológica positiva. A partir da verificação da segurança e eficácia das propriedades de estimular a resposta imune, as candidatas à vacina são aplicadas em seres humanos a partir de grupos de poucos voluntários até grupos maiores nas próximas fases. Fase 1. Certificação de segurança. Essa fase corresponde ao primeiro estágio no qual a vacina é aplicada em indivíduos humanos. Ela é administrada em um pequeno número de voluntários saudáveis e também em indivíduos imunocompetentes, para avaliar a sua segurança, a dose adequada e a resposta imune com efeito secundário. Fase 2. Segurança ampliada. A vacina é administrada a outros grupos, agora de centenas de voluntários divididos em diferentes grupos, com características distintas, como idade, sexo e outras características. Novamente é testada a segurança, a dose adequada e verifica o melhor intervalo entre as doses. Avalia-se também a resposta imune como um efeito secundário. Essa etapa permite confirmar as questões de segurança vacinal,
resposta imune e a determinação da dose ideal para ser usada em estudos de fase 3. Fase 3. Eficácia. Consiste no ensaio clínico randomizado de grande escala, no qual a vacina é administrada em milhares de pessoas, necessariamente mais de 30 mil voluntários, para avaliar a sua eficácia. A eficácia da vacina aplicada é definida pela porcentagem de redução da incidência em grupos vacinados, quando comparados ao grupo placebo. Para doenças com baixa incidência na população, uma maior amostra populacional é necessária para a determinação dessa eficácia vacinal. Após a conclusão dos ensaios clínicos em humanos e determinação da segurança e eficácia clínica, que é concluída com a fase 3, a proposta vacinal passa para as etapas seguintes, como por exemplo, revisão e aprovação. As instituições que regulam os medicamentos, como Food and Drug Administration, FDA, nos Estados Unidos, European Medicines Agency, na Europa, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no Brasil. Essas agências têm a função de realizar uma revisão dos resultados apresentados nos estudos e decidem se a vacina deve ou não ser permitida para aplicação em massa. Fabricação e vigilância. Essa é a etapa de produção da vacina em larga escala após a aprovação da vacina para uso público e monitoramento da efetividade na população. São registrados os efeitos adversos observados nas aplicações e reavaliadas a possibilidade da continuidade do uso das vacinas. Agora que você já sabe quais são as etapas que a vacina precisa passar até ela ser aplicada na população em larga escala, vamos falar das principais vacinas que estão sendo utilizadas para o combate do Covid-19 pelo mundo. A primeira delas que vamos falar é a Butantan Coronavac. Tecnologia. A vacina de origem chinesa é feita com vírus inativado. O vírus é cultivado e multiplicado numa cultura de células e depois inativado por meio de calor ou por produtos químicos, ou seja, o corpo recebe a vacina com o vírus inativado. Assim, o organismo começa a gerar anticorpos necessários no combate da doença. As células responsáveis por gerar uma resposta imune encontram os vírus e os capturam, ativando os linfócitos, que são células capazes de combater o vírus. Os linfócitos, após entrar em contato com um vírus inativo, produzem os anticorpos que se ligam ao vírus para impedir que eles infectem nossas células. A eficácia. A vacina foi desenvolvida pela China, pela farmacêutica Sinovac, mas no Brasil a parceria foi feita com o Instituto Butantan. Os testes para estudos clínicos com a Coronavac começaram em julho de 2020, em 8 estados brasileiros. Os estudos foram realizados com 13.060 voluntários, todos profissionais da saúde expostos diariamente à Covid-19. A aplicação da vacina começou no dia 17 de janeiro, após a aprovação emergencial da Anvisa. As primeiras pesquisas divulgadas mostraram que a eficácia geral da Coronavac é por volta de 50,38%, ou seja, os vacinados têm 50,38% menos risco de adoecer e, caso pegue a Covid-19, a vacina oferece 100% de eficácia para não adoecer gravemente e 78% para prevenir casos leves. Após alguns meses de aplicação da vacina Coronavac, começaram a surgir novos estudos que questionaram a eficácia desses estudos iniciais. Segundo pesquisa realizada na USP com 15.900 idosos acima dos 70 anos, a vacina teve uma eficácia de somente 42% após a segunda dose. E o mais alarmante é que, segundo a mesma pesquisa, piora sua eficácia para idosos acima dos 80 anos. Após essa pesquisa, surgiram outras pesquisas, inclusive o estudo da cidade de Serrana, em São Paulo, onde mais de 95% da população foi vacinado com a vacina Coronavac. Os resultados desse estudo estão animando os pesquisadores devido a uma grande queda no número de infectados e de mortos. A Coronavac
está recomendada para ser administrada em 2 doses. Em um primeiro momento, a recomendação era com intervalo de 15 dias entre as doses. Os resultados mais recentes da fase 3 do ensaio clínico mostraram também que o imunizante tem uma eficácia maior, de 62,3%, se a dose for com intervalo de 28 dias entre as doses. Outra vacina que é bastante administrada aqui no Brasil é a Oxford AstraZeneca. A tecnologia. A vacina produzida pela Universidade de Oxford usa a tecnologia conhecida como vetor viral não replicante. Ou seja, eles utilizaram um vírus vivo, como por exemplo um adenovírus, que causa um resfriado comum, que não tem capacidade de se replicar no organismo humano ou prejudicar a saúde. Esse adenovírus também é modificado por meio de engenharia genética para passar a carregar em si as instruções para a produção de uma proteína característica do coronavírus, conhecido como espícula. Ao penetrar nas células, o adenovírus modificado faz com que elas passem a produzir essa proteína e as exibam em sua superfície, o que é detectado pelo sistema imune, criando assim uma resposta para combater e proteger contra uma infecção de coronavírus. Voluntários brasileiros também participaram da fase de testes dessa vacina. Foram 10 mil brasileiros no total em 5 estados. A vacina está sendo aplicada no Brasil em larga escala. No dia 12 de março de 2021, o imunizante teve registro definitivo aprovado pela Anvisa. A eficácia. A AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, anunciaram 2 resultados distintos de eficácia dessa vacina: 62% quando aplicada em 2 doses completas e 90% com meia dose seguida de outra completa. A eficácia média, segundo os cientistas responsáveis, é de 70%. Após pesquisas preliminares, foram realizadas outras pesquisas e a grande parte delas confirmaram um bom nível de proteção dessa vacina. O único questionamento é que a AstraZeneca pode não ser eficaz contra algumas variantes do coronavírus, e isso precisa ainda de mais estudos para confirmar essa ineficácia. Ela está sendo aplicada no Brasil em 2 doses com intervalo entre 3 meses. Outra vacina bastante aplicada pelo mundo e no Brasil é a vacina da Pfizer. A vacina utiliza a tecnologia chamada de mRNA, ou RNA mensageiro. O processo é diferente da Coronavac e da AstraZeneca, que utilizam o cultivo do vírus em laboratório. Os imunizantes foram criados a partir da replicação da sequência de RNA por meio de engenharia genética, o que torna o processo com custo mais baixo e mais rápido. O RNA mensageiro imita a proteína spike específica do vírus SARS-CoV-2, que o auxilia à invasão nas células humanas. Essa cópia não é nociva como o vírus, mas ela é suficiente para desencadear a reação das células do nosso sistema imunológico, que deve desenvolver uma defesa robusta para o organismo. A vacina da Pfizer possui um detalhe importante: o imunizante precisa ser estocado a menos 75 graus Celsius. Passa a ser um dos grandes desafios para países tropicais. Eficácia. A farmacêutica Pfizer anunciou que a sua vacina contra o Covid-19 é segura com 95% de eficácia. A vacina foi testada em 43,5 mil pessoas de 6 países distintos. As pesquisas que surgiram após as pesquisas iniciais não mostraram diminuição na sua eficácia, mesmo em contato com as novas cepas. No Brasil, os testes foram feitos em São Paulo e na Bahia. No dia 23 de fevereiro, o imunizante teve o seu registro definido e aprovado pela Anvisa. Em 19 de março, o governo Bolsonaro assinou o contrato de compra de mais de 100 milhões de doses com o laboratório. Começou a ser aplicada no Brasil. A vacina já está sendo aplicada em diversos países do mundo, como Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos, por sua vez, após a aplicação da vacina, obteve uma diminuição considerável no número de casos e de mortos, chegando numa redução de 90% do número de casos e mortos. O problema principal da vacina da Pfizer é que ela foi associada a alguns casos de miocardite em adolescentes, principalmente homens. Outra vacina bastante aplicada pelo mundo é a vacina da Moderna.
Tecnologia. Assim como a Pfizer, a vacina da Moderna também utiliza tecnologia de RNA mensageiro, que imita a proteína spike do vírus SARS-CoV-2, que o ajuda a invadir as células humanas. Porém, também como a Pfizer, essa cópia não é nociva como o vírus, mas suficiente para desencadear a reação das células do sistema imunológico e cria assim uma boa defesa no organismo. A única diferença para a vacina da Pfizer é que esta necessita de armazenamento somente menos 20 graus Celsius, o que facilita a logística e transporte dessa vacina. A eficácia de um estudo publicado por cientistas independentes no New England Journal of Medicine confirmou que a vacina da Moderna tem uma eficácia excelente de aproximadamente 94,1% de prevenção da doença. Diferente das vacinas citadas anteriormente, a Moderna não realizou testes no Brasil. Já aprovada e utilizada na União Europeia, nos Estados Unidos e em outros países, o Brasil segue ainda sem previsão para adquirir vacina dessa empresa. A outra vacina que também está sendo bastante aplicada pelo mundo é a vacina da Sputnik. Essa vacina foi a primeira a divulgar seus resultados pelo governo russo em agosto de 2020, apesar de ainda estar na fase 2 do seu período de testes. Assim como a AstraZeneca, a Sputnik, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de pesquisas na Rússia, é uma vacina de vetor viral, ou seja, ela utiliza outros vírus manipulados para que sejam inofensivos para o organismo e, mesmo assim, capazes de induzir uma resposta para o combate ao Covid-19. A diferença para a de Oxford, a AstraZeneca, é que a Sputnik usa adenovírus diferentes na primeira e segunda dose, o que, segundo os especialistas, tem o potencial de reforçar ainda mais a resposta imunológica. Eficácia. Segundo uma análise nos testes clínicos publicados pelo periódico The Lancet e avaliada por outros especialistas, a vacina tem uma eficácia de 91,6% contra a Covid-19 e as suas manifestações de sintomas. No Brasil, a União Química protocolou um pedido de uso emergencial da Sputnik na Anvisa em 26 de março, mas ela não foi aceita para uso emergencial na população brasileira até o momento. Ela já é administrada na Rússia e em outros países como a Argentina e a Argélia. Outra vacina que está sendo utilizada no mundo e no Brasil é a vacina da Janssen. A vacina produzida pela farmacêutica Janssen, da companhia Johnson & Johnson, é a única até o momento que precisa tomar apenas uma dose. A tecnologia dessa vacina é baseada em vetores de adenovírus, tipo de vírus que causam um resfriado comum, mas ao serem modificados para desenvolver a vacina, eles não se replicam e não causam resfriados. Para produzir a vacina, um pedaço da proteína S, presente nas espículas responsáveis pela ligação do vírus às células do corpo humano, foi colocado dentro do adenovírus. Quando a pessoa recebe a vacina composta do adenovírus não replicante, que carrega a informação genética do novo coronavírus, o corpo inicia um processo de defesa e produz anticorpos contra aquele invasor, criando uma memória que tem grande potencial de combater o coronavírus. Eficácia. Em janeiro desse ano, a farmacêutica anunciou a eficácia global da vacina de 66%. Em março, a Janssen informou que o imunizante contra a Covid-19 tem 87% de eficácia contra as formas graves da variante brasileira, que é uma das variantes mais letais. No Brasil, no dia 24 de março, a Anvisa recebeu o pedido de registro emergencial da vacina da Janssen. No dia 19 de março, o governo assinou o contrato de compra de 38 milhões de doses. O imunizante também foi testado com voluntários brasileiros na fase 3. Quando são realizados testes em grandes populações, como vimos anteriormente. Os Estados Unidos, um dos países mais avançados do processo de vacinação, também está utilizando essa vacina na população. Bom, por hoje é isso. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com outras pessoas. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E lembre-se, o primeiro passo para melhorar a sua saúde começa em ter boas informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.